galera do nosso canal, estamos aqui para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é a história da primeira religião do mundo. A gente vai conhecer a tradição, os deuses, os sagrados deles, lá como que fala? As crenças sagradas deles, as leituras sagradas e qual é a primeira religião do planeta inteiro que existe até hoje. Então, fique ligado, fique até o final para saber tudo isso. E é um vídeo estilo da paz, é narrativa com algumas imagens. A narrativa não será comigo por ser muito complicado esse assunto. E a gente vai falar com um cara que sabe sobre religião, que faz dessa equipe, que o nome dele é meu pai, Wagner, que ele é da equipe do nosso canal e também da Evolution Comunicação Visual. Então deixa o like, se inscreva, deixa o like para a gente continuar com esse estilo de vídeo, se inscreva para a gente continuar vivo nesse canal e ative o sininho para a gente se divertir nessa quarentena e ter bastante conhecimento e saber sobre os games. Sai domingo vídeo sobre Fortnite. Vamos lá. Esse vídeo é bem elaborado, por isso não teve vídeo na sexta, por isso sábado às 8. Então, gente, compartilhe com seu amigo para ele também saber sobre a primeira religião, ter conhecimento, fala para ele se inscrever, ativar o sininho para se divertir, ter mais conhecimento e ver eu jogando os games e fazendo coisas sobre games. Então, até daqui a pouco, até o final do vídeo. Tchau! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. A primeira religião do mundo é chamada Védica, uma das religiões que fazem parte do hinduísmo. Portanto, se quisermos simplificar as coisas, podemos dizer que a religião mais antiga da humanidade é uma das vertentes, é uma das denominações, do hinduísmo. Estima-se que o início da redação dos textos védicos tem ocorrido por volta do ano 1500 a.C., ou seja, muito antes do surgimento de qualquer outras religiões que conhecemos hoje. Mas antes do surgimento dos textos, os saberes sagrados neles contidos já existiam e eram transmitidos oralmente de geração a geração. Ou seja, a religião védica é ainda mais antiga que os seus escritos sagrados. E todas as correntes do hinduísmo que conhecemos atualmente derivam desse tronco comum, derivam da Védica, Vamos lá. Os textos védicos ainda hoje são considerados sagrados pelos hindus, das mais diversas denominações. Também chamada de Vedismo, essa religião é politeísta. Politeísta, ou seja, essa religião é tida como a que tem vários deuses. E foi levada ao Vale do Hindu pelos arianos, povo seminômade, provavelmente originário da Ásia Central, em meados do segundo milênio antes de Cristo. O que se conhece hoje dessas tribos que migram para a Índia se encontra nos hinos aos deuses, ou textos védicos, escritos numa forma primitiva de sânscrito. Vamos lá, de novo, de uma forma primitiva de sânscrito, chamado sânscrito védico. São esses documentos que permitem determinar que o Vedismo é a religião mais antiga
não só na Índia como no mundo. Para ser mais exato, a religião védica é a mais antiga que chegou aos dias de hoje. Descobertas arqueológicas confirmam que a relação do ser humano com o sagrado e o despertar para ideias religiosas remontam ao Paleolítico, período pré-história, que se encerrou no ano 10.000 a.C. Subtítulo: Os hinos védicos, as escrituras sagradas mais antigas do mundo. São as escrituras sagradas de louvor aos deuses. Contêm importantes saberes sacerdotais relativos aos rituais de sacrifício e revelam alguns aspectos das tribos arianas que professavam essa religião. Essas antigas escrituras são divididas em 4 volumes: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharvaveda. O mais antigo desses volumes é o Rig Veda, que por sua vez está dividido em 10 livros, ou ciclos de cantos, compostos por mais de 10.000 estrofes. O Rig Veda não é só o primeiro livro da religião védica. Trata-se do mais antigo texto religioso conhecido. Estima-se que essa escritura tenha sido concluída no ano 1000 a.C. O prefixo Rig significa elogio, o que indica que essa coleção é formada por hinos de elogios aos deuses. Essas Vamos lá. O Samaveda é composto por cânticos que para serem usados pelos sacerdotes durante um ritual. O Yajurveda, também chamado como Veda sacrificial, é uma série de fórmulas que orientam as tarefas rituais, também executadas por um sacerdote. E o Atharvaveda, a última das quatro coleções, traz hinos com função mágica e destinados a solucionar problemas do dia a dia, como doenças, maldições, desarmonia familiar, etc. Segundo Mircea Eliade, os hinos védicos foram compostos para um público preocupado antes de tudo com os bens terrestres, saúde, longevidade, numerosos filhos, abundância de gado e riqueza. Eram essas e outras dádivas que o indiano védico pedia aos deuses. Haviam também a expectativa de entrar no mundo celeste, a morada dos deuses após a morte. Para isso, 3 obrigações deviam ser cumpridas. A primeira era estudar as escrituras sagradas. A segunda, oferecer sacrifícios de animais aos deuses. E a terceira, criar filhos, homens, a quem seriam transmitidos os saberes relacionados aos rituais de sacrifício e toda a tradição religiosa védica. Agora vamos falar dos rituais de sacrifício e a reciprocidade. A razão de ser dos textos védicos, segundo estudiosos das religiões, a razão de ser dos textos védicos, segundo o estudioso das religiões Trevor Ling, são os rituais de sacrifícios nesses cultos. Os hinos tinham uma enorme importância. Ling diz que é impossível saber exatamente como eram esses primeiros cultos védicos, já que não há informações suficientes para tal reconstituição. O que se sabe é que esses cultos eram feitos por uma elite sacerdotal, a serviço de uma aristocracia, e não eram abertos ao público, como em boa parte das religiões hoje em dia. A finalidade principal desses cultos era a obtenção de dádivas dos deuses. Para isso eram feitas oferendas, sacrifícios, a fim de se obterem os favores divinos.
Está na base dessa religião, entre homens e deuses, na religião védica, a ideia de reciprocidade, ou seja, dar aos deuses para receber um presente, uma dádiva ou uma troca. Vamos lá. De acordo com os dados disponíveis, a coisa funcionava mais ou menos assim. Através da intermediação dos sacerdotes, o adorador se dirigia ao altar, onde oferecia um sacrifício a um fogo sagrado. No geral, solicitavam-se dádivas de ordem material, descendentes, vitória em alguma batalha, já que estamos falando de uma aristocracia guerreira, mais cabeças de gado, boas colheitas, etc. Nesses cultos, os sacerdotes cuidavam de executar passo a passo todas as tarefas, com o objetivo de garantir a eficácia do ritual. Mais de um sacerdote participava do culto e as outras funções sacerdotais eram divididas. Assim, um cantava os hinos, outro invocava os deuses, outro organizava o sacrifício, tudo ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre a soma, a bebida sagrada. A bebida chamada soma era elemento essencial dos rituais védicos, pois se acreditava nos seus atributos sagrados. Consta nos textos védicos que a planta com que se faz a bebida nasce no pico das montanhas, bem perto do céu. Assim a soma estabelece uma ponte entre o mundano e o sagrado. Não há uma única espécie botânica usada ao longo do tempo, mas seja qual for o tipo de planta usado, a bebida produz efeitos especiais naquele que a ingere. Sua absorção provoca êxtase, vigor e garante a longevidade. A soma tem amplos poderes. É só lembrar o que aconteceu com o dragão gigante depois que o deus Hidra bebeu uma dose de soma. Bebemos as somas e nos tornamos imortais. Tendo chegado à luz, encontramos os deuses, o que nos pode atualmente fazer a impiedade ou a malícia do mortal, ó imortal. Diz um trecho do Rig Veda. Atribui-se a essa bebida sagrada poderes incríveis, cura, fecundidade e a força, tanto física quanto espiritual. Agora, os deuses védicos, Devas, o mais importante. Há um nome genérico que vem em sânscrito para os deuses de panteão védico. Devas, uma característica desse panteão é a de que ele é formado predominante por deuses masculinos, e esses seres geralmente aparecem associados a ideias de altura, céu, criatividade e autoridade, ou poder supremo. Varuma. Varuma é o deus zelador da ordem. O deus soberano, rei universal, Samarai, é Varuma. O poder de Varuma é tão grande que não há Deus ou homem acima dele. Ele é o criador da ordem universal dos seres e das formas. No Rig Veda, Varuna é descrito como o Deus que esticou a terra como um açougueiro a uma pele para que ela seja tal tapete ao sol. Há outra paisagem dessa escritura que diz que ele é o responsável por colocar o leite nas vacas, a inteligência nos corações, o fogo nas águas, o sol no céu, o soma sobre as montanhas. Varuna é conhecido por ser o zelador da ordem. Sempre que alguém sai da linha, lá está Varuna para restabelecer a retidão moral do mundo. Ele vê tudo, sabe de tudo. Ele seria onisciente.
e nada nem a mais ínfima ação pode lhe escapar. Nenhum pecado ou crime, seja ele qual for, pode ser praticado sem ser visto pelos 1000 olhos de Varuna, que tem o poder mágico de, mesmo à distância, laçar as pessoas. O perdão de Varuna pode ser solicitado por meio de rituais de sacrifício. Os hinos do Rig Veda, dedicados a Varuna, têm um caráter um caráter de penitência. O adorador louva Varuna a fim de obter o seu perdão pelas faltas cometidas. Agora o deus Indra, guerreiro fecundador. Aproximadamente 250 hinos do Rig Veda são dedicados a Indra, e que o torna o deus mais popular da mitologia védica. O cientista das religiões Mircea Eliade o descreve como o herói por excelência, modelo exemplar dos guerreiros. Ele é seguido por jovens guerreiros, seus discípulos, mas além de um exemplo de guerreiro, Indra também é conhecido por sua capacidade incrível de fecundação, e por isso também é chamado de Senhor dos Campos, ou Senhor da Terra. Ele controla as chuvas e a umidade. O principal mito do deus Indra, narrado no Rig Veda, tem a ver exatamente com isso. Certa vez, um enorme dragão chamado Vitra conseguiu armazenar toda a água do mundo numa enorme caverna, ou oco que existia dentro de uma montanha. Mas o guerreiro Indra, diante daquele gigante, é tomado de tanto medo que corre para o mais longe possível daquele monstro. Mas após tomar o soma, a bebida feita com plantas que possuem poderes mágicos, o herói recobra sua coragem e decide então entrar em ação. A batalha é difícil, mas um raio de Indra parte a cabeça do dragão, matando, e foi assim que toda a água voltou aos seus devidos lugares, formando os oceanos, os rios e os lagos. Agora, Agni, o deus sacerdote ou deus do fogo. Segundo a mitologia védica, Agni nasceu no céu e chegou à terra na forma de um relâmpago. Talvez por isso ele seja um mensageiro responsável por fazer a conexão entre o céu, lugar dos deuses, e a terra, lugar dos homens. Sem ele, as oferendas não chegariam aos seus destinatários. Por ser um deus que representa o fogo, também se costuma identificá-lo com o sol, tal como o fogo. Agni sempre renasce e por isso jamais envelhece. Mas o que mais caracteriza sempre o jovem Agni, sem dúvida alguma, é a sua vocação sacerdotal. Ele é o modelo perfeito do sacerdote. Logo no começo do Rig Veda, há um hino dedicado a esse deus. Eu canto Agni, o sacerdote, o deus do sacrifício, o fazedor de oferendas, que nos acumula dádivas. O deus Agni era muito popular na época védica, período da história da Índia, em que floresceram os textos védicos. Essa popularidade se explica pela crença de que ele poderia proteger contra doenças, maldições e quaisquer desgraças futuras. Da mesma forma que transporta o sacrifício aos deuses, através do fogo sacrificial, também se atribui a Agni a condução dos mortos ao céu, por meio da cremação ou fogo de Agni. Gostaram do vídeo? Adquiriram conhecimento? Viram a nova vinheta aí do canal Nova Intro? Tomara que tenha dado certo, né? A gente não sabe porque no momento que a gente está gravando a gente não está editando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se inscrevido, tenham deixado o like, tenham compartilhado, tenham comentado aqui embaixo o que vocês acharam
dessa religião e as suas ideias para vídeos aqui nas descrições. Aqui na descrição não, aqui nos comentários. E na descrição vai estar o texto que foi lido na hora, né? O texto que a gente elaborou vai estar na descrição. E também o link do canal que fez essa intro aí, Rômulo. É o nome do menino que fez essa intro. E o canal dele aqui, ó, sobre Free Fire, vai estar na descrição e aqui no card. E no primeiro comentário fixado. Então até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar assistindo. E até o próximo vídeo amanhã.